Nós vamos respirar bem profundamente e vamos sentir toda a espiritualidade amiga, sentindo Eliamar, Ruiz e todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em estou me sentindo envergonhado. Alguma coisa? Eu achei legal essa passagem assim. Eurípides foi chamado por Maria, a Mãe Santíssima, para uma tarefa inigualável em todos os tempos da humanidade. A tarefa de colher os lírios que florescem em pleno pântano, socorrer os cristãos falidos de todos os segmentos. Ao erguer essa obra de amor, o mensageiro da esperança recebeu uma outorga do Espírito Verdade. Os que conheceram a mensagem de Jesus e não conseguiram ou desejaram ser fiéis aos ditames de sua consciência. São as almas mais aliciadas pelos mandatários da perversidade, utilizando-se dos dramas emocionais, da culpa e do desamor a si mesmo. Esses vilipendiadores da paz alheia os aprisionam e flagelam sem piedade. A mensagem do nosso diretor é iluminar com esperança em quaisquer condições. Então, eu pelo menos, né, eu consiga vencer a mim mesmo para não ser tão utilizada, porque utilizada nós somos. Agora, não ser tão utilizada por esses. Então, quando a gente está se sentindo culpa, com dramas emocionais, essas coisas, esses outros espíritos se utilizam da gente? É isso? Principalmente quando a gente sente medo. Medo, revolta. Isso é aquilo que a gente fala que são as brechas, né? Sim. Aí eles conseguem nos monitorar e saber o que a gente pode fazer. O que eles podem fazer conosco. Que coisa, né? Impressionante. Porque quando quando a gente compreende e aceita que isso faz parte da nossa evolução, as nossas quedas, os nossos pensamentos que nem sempre são 100%, mas a gente busca isso, essa melhora, a gente está se autoeducando. Mas muitas vezes a gente se permite vivenciar. A gente não consegue vencer a si mesmo. Faz parte do nosso dia a dia. E aí onde que a gente é realmente muito alvejado. Algo Na página nessa... seguinte eu marquei. O quê? Acompanhou, na 134, acompanhou tudo pelos vitrais da sala cirúrgica, orando a Jesus para que pudesse, fora da sala, receber em seus braços a pequenina incubadora com aquele ser desprovido e se deformado. É com relação a... É a Eulália, né? A Eulália. É a Eulália, está esperando. Porque ela já tinha desencarnado, ela já estava lá, e ela estava esperando aquele ovoide que estava com Marcondes. Caramba. Algo? Nada? Então a gente vai para o capítulo 10, os ovoides. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem
que estão condenados sem remissão. Livro dos Espíritos, questão 973. Por que que, por que eu quis ler isso aqui? Não há descrição possível das torturas morais. Então é aquela coisa do consciente, é o nosso consciente, somos nós que vamos nos cobrar, não é ninguém. Nem a fichinha do guia espiritual que anota. Ele não está ali para julgar. Nossa consciência, né? A nossa consciência. É. Nossa consciência é o nosso maior juiz. Na realidade, para aquilo que nos importa, é o único. E aí, onde que a gente também pode começar já a trabalhar com ela, né? Porque Deus sempre falou que Jesus nos ensinou naquela passagem da mulher adúltera. Eu não tô te julgando. Se ninguém tá te julgando, vai e não cometes. Mas Peques mais. não É. peques Não mais. peques mais. Ele falou o contrário, né? Ninguém te julgou. Se Também. ninguém te julgou, também não vou. E aí, assim, por que a gente julga? Porque da mesma forma que a gente julga o outro, a gente se julga e a gente se condena. É que a gente não percebe. A gente consegue julgar o outro, assim, vamos dizer, entre aspas, com uma naturalidade. Mas aquele julgamento que a gente faz com naturalidade, a gente também faz com a gente mesmo. E aí fica sempre lá naquele inconsciente, a gente vai levando com a barriga. Aí quando a gente desencarna, tá tudo lá. Porque nós julgamos, nos condenamos. Então nós mesmos temos a nossa listinha de coisas erradas que fizemos. Não precisa nem ver o guia. Aí um dia eu vou chegar até onde que você tá. Como assim? Listinha. Ah, tá. Não, deve ser um papiro enorme mesmo. Não um tapete vermelho, daqueles que realiza. Capivara. Uma capivara. capivara, igual daqueles presos que quando vai, a Isso. ficha Nossa! secreta dele. Que é contado em metros, né? É. Jesus. Algo nessa página 78 dos livros normais não é de 78. Então, aqui eles começam a explicar para o Marcondes toda a parte do drama lá da Eulália, né? Então, assim, não existe acaso, tudo existe uma explicação, não há julgamentos, cada um de nós temos uma vida, muitas vidas antes dessa, não temos como julgar. Ou temos, né? Só não devemos, mas tá tudo certo. Quem quer... Eu tenho na próxima página. Antes de chegar à próxima página, assim, me fala qual é a página para quem está com o livro, fica muito difícil. No PDF é mais fácil de... 136. No meu é 101. Qual é o parágrafo? Então, gente, O parágrafo. é mais fácil começar Então, dentro da primeira página. eu já vou falar isso? Tá. Tá bom. Então, é assim, eu marquei a metade do parágrafo que começa assim: a lei tem códigos inderrogáveis. Vocês acharam? Já deve ter passado umas 2 páginas. Página 139. Sim, A lei sim. tem códigos que não estão sujeitos a modificações. O Achei. finalzinho dela. Não, é Último a lei Tem código. inderrogáveis, acho que é a mesma coisa. Tá bom. Eles mudaram a palavra. Lá Algumas no, eles estão meio fazendo... lá no meio do parágrafo está escrito assim: sua constituição perispiritual adaptou-se vibratorialmente ao campo de forças de retração, ou seja, uma teia psíquica na qual são capazes de pernoitar longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis. Foi assim que os 8 filhos expulsos se agregaram ao seu psiquismo e, em regime de vampirismo espontâneo, passaram a viver 9 almas em um só corpo. Caramba. Por que eu anotei isso daqui?
dois pontos, né? Que na realidade a gente vem falando, mas aqui tá por escrito, né? Primeiro, foi uma teia psíquica mental. Foi o que a gente estudou no livro Nos Bastidores da Prece. O que acontece? Com aquilo que ela fazia, ela criou uma atmosfera psíquica em torno dela que fez com que tudo aquilo que ela vivenciasse ficasse presente nela por mais tempo. Ela construiu. Ela construiu aquela atmosfera, né, de fazer os abortos, né? E toda a culpa e tudo aquilo que envolvia, né, dentro disso. E essa atmosfera que ela criou para si mesma foi o que fez com que os espíritos ficassem ligados a ela. Já estavam em fase, aqui está dito um pouco antes, de semi-ovoidização. Estava em processo de ovoidização. Então, tudo isso fez com que esses 8 espíritos, já em forma quase ovoide, se ligassem a ela e passassem a viver todos dentro de um mesmo ambiente espiritual. Eles se atrelaram a ela e conviviam com ela diuturnamente, todo o tempo. O tempo que ela teve encarnada, eles conviveram com ela, os 8, os 9. E desencarnada. Agora sim. Que nem a gente viu agora com Marcondes, né? Uma coisa que, assim, não foi a primeira vez que ela tinha feito os abortos. Não. É isso que eu quero dizer. Então, esses espíritos, eles vinham sendo, vamos colocar entre aspas, colocados de lado há tempos. Então, há tempos... Eram sempre os mesmos espíritos, por isso que eles se tornaram ovoides, porque ali eles foram se revoltando, porque o sentimento dela na hora do aborto não era um sentimento de dó, de julgamento, tá? Isso daqui é um julgamento meu, de dó. Não era. Era porque ela não queria realmente. Então, aí isso vai brutalizando os outros, os espíritos que iam ser... E aí, é por isso que eles foram se revoltando, revoltando, e aí chegaram nesse caminho. Porque grande parte dos espíritos que são que acometem de abortos, eles são socorridos e eles seguem a vidinha deles no plano espiritual para depois reencarnarem em outra família, tá? É que esses espíritos foram realmente muito brutalizados pela a história delas, e aí eles se tornaram próprios algozes dela. Acho que eles não tornaram algozes, porque eles já não tinham mais consciência. Foi assim que eu entendi, né? Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Alô? Oi, pode falar. Tipo assim, numa família, uma pessoa faz um aborto, sei lá, sente dó, tudo, aí esse espírito pode encarnar em outro membro da família, tipo assim, nascer de outra pessoa da mesma família? Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, por exemplo, pode ocorrer. Mas é como se fosse um resgate para aquela pessoa, é isso? Tem uma ligação? Não, Silviane, acho que a gente... Eu não consegui entender acho que a Silviane não compreendeu o que você quis dizer. Então, assim, o que eu quis dizer é... Você quer explicar? Não, pode explicar você. É que eu quis dizer, no caso dela, aquilo que o Sérgio explicou tá perfeito. É só que não era a primeira encarnação que ela estava fazendo isso. Ela já vinha de outras encarnações fazendo abortos. Então, ela já foi marcando o perispírito dela, ela já foi o quê? Embrutecendo devido a rejeição, esses espíritos. É nesse sentido. Era com ela. Agora, a pergunta que você fez, se, por exemplo, um membro de uma família perde o bebê, e aí vem outra pessoa, né, no outro membro da família, por exemplo, uma irmã perde, aí aquele espírito precisa nascer naquela família, ele pode vir sim, porque a gente tem que entender
Existem diversas coisas para uma perda de um bebê. Entendi. Até no caso de um aborto. Existe N explicações. A gente não consegue, assim, dar todas, né? Os ovoides só se formam quando isso é tipo uma rejeição, uma coisa ruim, então. Quando é um pensamento ruim, ou quando se tem piedade, ou quando se comete várias vezes, é isso? Não. Entendi. Ovoides são espíritos que estão desistindo de viver. Ah, tá. Por algum motivo. Pode ser pela rejeição. Entendeu? Ah, Se a gente lê no que está escrito aqui no capítulo, eles estavam em fase de ovoidização quando tentaram se recuperar com ela. E ela abortou eles novamente. Isso causou uma rejeição tão grande que eles aí se tornaram ovoides. Foi assim que eu Se entendi. revoltaram, né? tá. Entendi. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado só quando a gente lê esse tipo de coisa e nunca falar que sempre é assim. No caso dela foi. Cada caso, cada pessoa, cada vivência é uma coisa diferente que pode acontecer. E para pessoas diferentes que façam a mesma coisa, pode ser que o resultado seja diferente, por causa que depende do sentimento, depende um monte de coisa que a pessoa tem. Então, a gente tem uma visão muito fraca daquilo que acontece com as pessoas e quais são as consequências que isso vai ter. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Falar assim, puxa vida, não quer dizer que se abortar vai virar ovoide e vai ficar grudado em mim? Não, não necessariamente. Entendeu? A gente não tem uma bula, né? Não existe uma tem uma bula. receita. Posso desfazer uma dúvida, por favor? Ó, Você disse que eram várias encarnações que esses espíritos tentavam reencarnar, né? Por meio da Eulálio. Sempre os mesmos espíritos? então, Leda, o que dá a entender, sim. Sim, né? É porque eles ficaram cortados, endurecidos, né? Entendeu? O que dá a entender, sim. Porque senão, se não fossem sempre os mesmos que deveriam ter um resgate, algo que eles tinham se prometido, porque na história eles não contam, você vê que a gente não tem esse pormenor, eles não trazem. Mas se eles chegaram a esse sentimento de desistirem de si próprios, é porque eles já vinham sendo rejeitados. Entendeu? Esse sentimento já. Agora, é o que eu entendi. Eu, Valéria, entendi. Não está escrito no livro, tá? Que pode circular, né? Por isso que eu não tinha entendido se era uma coisa dela ou se era da questão do que ela fez. Eu fiquei meio em dúvida. Porque assim, a gente olha, é onde que a gente fala que tem que olhar sem julgamento. Porque com o decorrer do livro, a gente vai entender a história dela. Ah, tá. Aonde, o porquê, é aquilo que assim, a toda ação existe uma reação. Mas a gente vai vendo o porquê da onde começou. Entendi. E quando a gente conversa com os espíritos, principalmente obsessores, é isso que eles falam. Alguém iniciou essa história. Qual foi o passo? E às vezes, é muito distante, né? De encarnações, de 600, 700, 800 anos, que você fala assim, Jesus, ainda não se resolveu. É uma realidade, entendeu? Então a gente sabe um pedaço dessa história. São pendências que a gente vai deixando ao longo das encarnações e vão se acumulando, é isso? Mais ou menos isso. É isso aí. São tendências que a gente tem. Algo mais? Nessa página, eu achei interessante o parágrafo que fala assim: ao longo desse condomínio psíquico, seus desafetos entraram automaticamente em processo de ovoidização depois dos abortos. Exatamente isso, ó. Os desafetos entraram. Aonde está isso? Tudo era previsível, segundo. Não achou? Achei. No final da minha página. Não é? Achei. Tudo era previsível, segundo os técnicos da reencarnação,
ou reencarnavam ou se acoplavam à mãe. Um quadro expiatório cujos limites estavam todos superados em razão do descaso obstinado do coração leviano de Isabelle, que Isabelle foi a Eulália Olha. Outra Na vez. França. né? É. Ela passou para a vida dos espíritos carregando em si os efeitos desastrosos de suas decisões. Socorrida e amparada novamente, já era seu terceiro retorno nessas condições. Teve 8 ovoides alojados em seu útero até a pregressa experiência com Eulália. Exatamente isso que o Sérgio acabou de falar, né? Verdade. Entendeu? Interessante isso aí, né? Você vê que assim, ó, a primeira vez aconteceu. Aí vem outra vez, ó, vamos lá, vamos resgatar esses irmãozinhos. Aconteceu de novo. Aí vamos lá, vamos tentar. A terceira vez aconteceu de novo. Mas ela também não era espírita? Mas nas outras encarnações não se sabe. Mas não necessariamente Mas isso precisa também ser não- espírita. Não tem. Verdade. Verdade. Porque você vê, o Marcondes era espírita, era Marcondes dirigente espírita, e também não cometeu atitudes que a gente considera boas, né? Mas então, a Eulália, nessa encarnação com Marcondes, ela já não teria filhos. Por que ela não teria filhos? Porque estava acoplado, ela já veio com toda a dificuldade. Então, ela não teria filhos, Silviane, já tinha uma marca. Ó, você pode ter filhos, 3 encarnações você não teve, agora você não vai poder. Você não gera, você não vai gerar filhos. Eles estão acoplados dentro de você, mas você não vai gerá-los. E aí, pelo que está escrito aí no livro, era a encarnação que ela queria ter filho. Que Faz sentido. ser mãe veio, entendeu? Então, E aí a gente fala, né? Quando a gente lê esse tipo de coisa, o maior esforço que a gente precisa fazer é olhar pessoas que passam por problemas semelhantes a esse e não condenar essa pessoa. Porque ela está tendo a oportunidade de resgatar aquilo que ela fez de errado no passado. Porque se a gente condenar essa pessoa, nós estamos condenando a nós mesmos, porque nós também estamos passando por dificuldades nessa encarnação que são resultado de coisas que a gente fez no passado. Como é que você sabe? Ora, se Deus é justo, Ele não permitiria que a gente passasse por dificuldades nessa encarnação se não fosse como resultado de alguma coisa que a gente fez no passado, né? Então, lendo isso daqui, quando a gente vê uma pessoa que está em uma situação semelhante, a gente não sabe o que é que aconteceu, o que a gente precisa ter por essa pessoa é compaixão. Compaixão. Empatia, né? Amor, sabe? Faz aquela vibração para a pessoa para que ela possa vencer o desafio, né? E vencer o desafio é passar por todas as dificuldades de forma a resgatar aquilo que ela está resgatando. E não tenham pena, porque piedade, quando começa assim, eu tenho uma piedade, a pessoa sente. De uma forma ou de outra, a pessoa sente. Né? Eu gosto dessa página. É em cima da sua, tá? Então vai lá. Somente quando estamos prontos para olhar o passado e analisar a trilha sanguinária do mundo, da qual raríssimos de nós escapamos, podemos entender as razões de semelhantes tragédias da caminhada. O que falta ao homem espírita é visão sistêmica processual. Essa visão é muito interessante, gente. É uma realidade. A gente não sabe o que aconteceu, aquilo que nós fizemos. E esse sistema, a gente vai, numa hora, a gente vai arrumá-lo. A gente vai vivenciá-lo. A gente sabe do hoje. Hoje a gente passa por isso.
Mas se a gente passa por isso hoje, se a gente parar para pensar um pouquinho friamente, é porque a gente já fez coisas no passado que não foram tão legais. A gente só não lembra, mas não foram positivos. Só pensando, sabendo disso, né? Aquela pergunta que muita gente faz: ah, mas se acontecer tal coisa, pode acontecer tal coisa? Pode. A lei de Deus está aí para dizer como é que as coisas são regidas. Se a gente cumpre a lei de Deus, vai ser tudo bem. Se a gente descumpre, não vai ser tão bem assim. Então, mas pode? Pode. A única coisa que não pode, algumas que não dá para transgredir, algumas leis, tipo a lei da evolução. O espírito regride? Não. Não mas regride. e os horrores? Não foi o espírito. Foi Foi o o perispírito. Até a gente entender isso, não foi o espírito. O espírito está lá. Foi o perispírito. Mas qual que é a diferença? O espírito, ele tem todo o conhecimento, toda a evolução que ele tinha. E aí, pelos pensamentos que ele tinha, o perispírito começou a deteriorar. Mas o espírito, ele não deixou de ser o que ele era. Entendeu? Eu marquei... Vamos lá, tentar. Eu marquei a continuação dessa frase durante um bom pedaço aí. Desconhecendo. Desconhecendo detalhes da trajetória de Eulália, espírito, fica difícil compreender o resultado infeliz de suas atitudes. A lei natural é a mesma em qualquer circunstância. Não lhe passa na mente o sentido divino dessa experiência? Imagina, a gente está vendo toda a dificuldade, todo o problema, e ele está alertando para que existe um sentido divino nisso daqui. Aí Marcondes falou assim, nem imagino. Eulália abriga na sua intimidade 8 almas dilaceradas pela maldade. Não lhe ocorre que nessa condição desditosa ela é a mãe em regime de expiação? Não lhe passa pela mente a ideia de que o ventre de nossa irmã é visto pela celeste misericórdia como uma acolhedora incubadora defensiva? Que seria desses 8 enfermos se estivessem à solta nas mãos criminosas dos vampiros inteligentes? Que seria da própria mãe na mão dos gênios da maldade? A situação de Eulália é a de sanção corretiva. Dor, resgate. Dor, evolução. Suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei da solidariedade em níveis inferiores, a cada qual segundo as suas obras. Então, se a gente for pensar bem, né, como a misericórdia divina é bonita. Primeiro, a Eulália foi utilizada para poder acolher esses 8 espíritos. Não é verdade? E assim evitar que esses espíritos caíssem na mão de malfeitores que iam usar eles de vampiros ou vampirizá-los, né? Então, olhando pelo lado dos 8 espíritos, eles estão sendo acolhidos por aquela que rejeitou eles primeiramente, não é verdade? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, Eulália vinha incessantemente abortando, não é verdade? Só que, por causa desses 8 espíritos que estavam no perispírito dela, e causou doenças no corpo físico, ela não conseguia mais engravidar e não conseguiria abortar novamente. Então, uma coisa ajuda a outra. E é nisso que está a beleza das leis de Deus. A misericórdia de da Deus. misericórdia divina. Sabe, o mal de um é a ajuda para o outro. E a ajuda do outro também é a ajuda do outro. Então você vê que é tudo bem... É bem engrenado, né? É tudo bem feito, sabe? A gente fala assim, e a gente... Quantas vezes que a gente não fica assim, por que isso está acontecendo comigo? Depois a gente lê uma coisa dessa,
A gente até sente vergonha quando a gente reclama do que está acontecendo com a gente, porque aquilo está nos ajudando a sermos melhores, a entendermos o que é de errado de um ponto de vista de quem sofre, né? Então, não é fácil, né, a gente ter esse pensamento filosófico no momento do sofrimento, mas que a gente possa lembrar para minimizar um pouco o sofrimento, porque a dor vai existir de qualquer forma, né? Para a gente completar, que já são 6 horas, no perispírito ficou marcado para que a gente compreenda, porque a gente falou já bastante do perispírito. A cada encarnação que ela fazia, o aborto, ela cometia os abortos, vai ficando o quê? Essa energia vai ficando ali, vai se densificando. E chega uma hora, ela precisa sair. Ela precisa dessa modificação, porque senão esse perispírito também começa a ser deformado. Então, para que não venha essa deformação, há a doença no corpo físico. Tá? No caso de Eulália, a gente consegue exemplificar muito bem. Na realidade, a gente visualiza, né? Não é que alguém coloca uma doença na Eulália. Na realidade, a doença dela é resultado daquilo que ela fez. Não existe punição de Deus, né? Isso que é legal. Deus não pune. Não, porque assim, a cada aborto ela ia colocando um ponto ali nessa parte do perispírito, a cada encarnação. Então ela foi tendo encarnações que ela poderia limpar e ela foi densificando cada vez mais. Até o momento que aquilo virou uma doença grave. Ou várias, né? Pelo que a gente lê aqui. Tá bom? Então a gente para. A gente para no Eulália. Porque Eulália foi gerada em tumultuada gravidez. Aí a gente para aqui, tá bom? Para a gente estudar o caso dela com aprendizado e não como julgamento, tá bom? Eu acho que esse é o principal. Acho que o principal é isso, né? Tchau, Maria Rita. Bom trabalho para você. Bom trabalho. Obrigada. Não, como aprendizado, gente. E não como, tá vendo? Não, sem julgo nenhum. E senão a gente vai estar se julgando também, que é só a gente puxar analisar o nosso corpício. Pega as dificuldades físicas que a gente tem e tenta imaginar o que a gente fez no passado para ter essa dificuldade física agora. Eu falo assim, analisar o físico é uma coisa, mas às vezes a prova não vem no físico. Não. Às vezes a grande parte também vem no emocional. Porque às vezes você fala assim, pô, meu corpo é perfeito e tal, mas no emocional tá tomando um samba lelé. Então, a gente responde, não tem jeito. Por exemplo, né? Uma pessoa vê a mulher perfeita, com um corpo lindo, mas sofre de bulimia. E aí? Verdade. E outra coisa, pra gente encerrar. Olhando essas coisas que a gente precisa, lendo, a gente precisa realmente, eu busco muito esse conhecimento, tirar a culpa. Principalmente para quem está vivendo doenças autoimunes. Seja ela o câncer, seja ela qual for. Porque aí já começa, olha o que eu fui. Se a gente olhar, eu fui, fiz, desculpa, tô pedindo perdão para mim mesmo, não sou eu. Valéria, eu errei, tá tudo certo. Agora, se a gente trouxer, abraçar isso daí, o negócio vai, ao invés de melhorar, isso piora. E esse é o peso das pessoas que estão vivenciando, hoje em dia, doenças autoimunes. Porque com a internet, com os blogs, com um monte de gente falando, todo mundo fala o que quer. Na realidade, todo mundo aponta o dedo, né? E aponta esse dedo. E aquilo que poderia ser recuperado mais facilmente por essas pessoas precisam de acolhimento. Elas não conseguem. Por tudo que é colocado na rede social. E isso dificulta muito na recuperação desses pacientes.